dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos aqui ao ICL Mercado e Investimentos. Hoje num formato diferente, algumas semanas atrás eu fui num congresso e agora é a vez da Débora agora fazer a sua jornada aí e ficar com a gente remotamente. Mas a gente tem muito assunto, né, Débora? A Débora agora apareceu aqui para mim, né? Mas a gente tem muito assunto, né, que hoje a gente vai falar sobre a questão do petróleo. O petróleo está escalando agora o preço dele agora nessa manhã, mas parece que já teve uma breve volta. Vamos falar do remessa, que ainda está dando polêmica aqui no Brasil. A gente também vai falar um pouco sobre novas matérias aí falando sobre o parcelamento. Parece que tem novos capítulos aí nessa novela. Mas antes de tudo, vou aqui de São Paulo para Curitiba dar o nosso bom dia, Débora. Como estamos aí nas terras curitibanas? Está tudo certo com você? Bom dia, André. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Olha, eu estou passando um pouquinho de frio, mas tirando isso, tá tudo certo por aqui. E como o André falou, hoje é um dia bem aí movimentado, porque tem muita coisa para a gente falar aí com vocês. Ontem foi um dia muito conturbado nos mercados. A gente também vai passar por tudo isso e vamos aí trazer os principais assuntos do Brasil também para vocês. Perfeito, Débora. Então já vamos começar logo com você, porque tem bastante coisa para falar, né? Matéria no nosso site, inclusive, aí, para vocês começarem a ver o que está acontecendo, né? Para vocês verem esse resumo logo cedo aí sobre o que está acontecendo. Mas você tem que o preço do petróleo aí parece que extravasou aí pelo mundo inteiro aí e gerou grandes reflexos, né? Inclusive na Ásia e tudo mais, né, Débora? Exatamente, André. Ontem foi um dia bem, como eu falei, conturbado nos mercados. O preço do petróleo Brent foi a mais de US$ 91 por barril. Os outros tipos de petróleo, como o WTI, né, que é o de Texas, também subiu. Então a gente viu ali uma escalada dos preços do petróleo ontem ao longo do dia. Isso acabou impactando bastante a Petrobras. Eu já tinha falado para vocês no começo da manhã que a gente tinha essa alta nos preços das ações da Petrobras por conta de uma sinalização de alta do petróleo. A Petrobras, que tinha acabado de divulgar sua produção também acima do esperado de petróleo ali, de óleo e gás. Então a gente viu ali esse movimento perdurando ontem também. E a gente teve um ponto que fez com que o petróleo também escalasse mais do que ele já estava subindo na manhã, porque o ministro das Relações Exteriores do Irã ele acabou fazendo um pedido para os países muçulmanos que expulsassem ali os embaixadores israelenses e que começassem a fazer embargo às exportações de petróleo para Israel. Isso acabou ali tendo um aumento das tensões geopolíticas que já estão aí bastante pressionadas e o petróleo acabou subindo mais do que o esperado, atingiu US$ 91 por barril no fim do dia, mas chegou a ultrapassar essa marca. Então foi um dia ali bem preocupante para os preços do petróleo. A gente teve essa movimentação, né, acontecendo, levando ali, como eu falei, as ações ligadas à commodity aqui no Brasil para cima, mas isso não foi suficiente para levar o nosso Ibovespa para o terreno positivo, porque a gente teve algumas outras incertezas ali ocorrendo no mesmo dia. A gente tem muita ainda pressão vinda das treasuries, elas continuam escalando bastante também, continuam em alta. Hoje continuam também em alta, a gente vai falar um pouquinho disso, mas aí um dia bem conturbado nesse mercado de petróleo, que acabou aí espalhando essa incerteza em relação ao preço do barril no mundo todo. E também aumentou ali as incertezas em relação ao Irã, né, que é uma grande preocupação aí dos países de uma forma geral nesse conflito do Oriente Médio. E como desgraça pouco não é bobagem, né, Débora? A gente tem um monte de problema também vindo da Ásia, do setor imobiliário. Vou até colocar aqui na tela do meu computador. Hoje eu que estou comandando a nave aqui, né? Então vamos colocar aqui na tela do meu computador aqui o Hang Seng, para a Débora falar um pouco do que está acontecendo, né? Country Garden gerou, né, falou que vai ser inadimplente mesmo, isso daí deve ter repercutido muito mal aí nos mercados, né, gente? Exatamente, como se não bastasse já a gente ter a pressão vinda das treasuries, o petróleo subindo ontem, no fim do dia, isso foi bem no fim do dia mesmo, por volta das 6 da tarde, saiu uma notícia que a Country Garden ia dar o calote mesmo em algum pagamento de juros, ela perdeu o prazo final de uma dívida grande que ela tem no mercado internacional, uma dívida em dólares, né, mais de 15 milhões de juros aí que ela deixou de pagar, e a gente viu ali em títulos, né, internacionais, e isso pegou ali muito mal em relação à Country Garden. A gente sabe as dificuldades que o setor imobiliário chinês tem enfrentado. A Country Garden é uma incorporadora grande da China. Ela já foi considerada bem segura pelo mercado, né, antes dos problemas ali
anteriores, na verdade, à Covid-19, todas aquelas restrições que a China acabou impondo, a gente viu essa empresa ela era considerada segura. Então, muitos fundos, muitos investidores internacionais tinham títulos de dívida da Country Garden e agora ela está sinalizando para uma possível inadimplência, já que ela já perdeu alguns prazos de pagamento. Não é a primeira vez que ela traz aí dificuldades nesse pagamento das dívidas que ela tem. Aí a gente vê que quando a gente pega a Country Garden, ela é muito grande, então ela acaba trazendo ali, né, até um furor maior no mercado. Mas outras empresas incorporadoras chinesas já também sinalizaram para a inadimplência. Nos anos de 2021 e 2022, um volume alto de recursos deixou aí de ser pago aí pelas incorporadoras, justamente por essa dificuldade que o setor imobiliário chinês está enfrentando, especialmente quando a gente está falando de novas construções, de novos empreendimentos. Então, um setor bem pressionado na China. E quando a gente vai para o Hang Seng, por que ele liderou as quedas hoje? Caiu 2,46 aí, como vocês estão vendo na tela. O Hang Seng ele é uma bolsa muito intensa em tecnologia e setor imobiliário. Inclusive, algumas grandes incorporadoras chinesas são negociadas no Hang Seng. Então, quando a gente tem junto, né, aí dois fatores, os juros dos Estados Unidos subindo ali das treasuries, que já é algo que traz uma incerteza e joga o setor de tecnologia para baixo. E uma notícia como a gente teve ontem da Country Garden sinalizando para a inadimplência, o Hang Seng vai ser o que vai sofrer mais mesmo. Como ele é muito intenso nos dois setores, ele acaba sendo puxado para baixo e por isso ele liderou as quedas na Ásia. Mas o movimento foi aí majoritariamente negativo, ninguém se salvou por lá, André, então a gente teve a Country Garden impactando muito o Hang Seng, mas os índices no geral, o Nikkei 225, o Xangai Composto, todos caíram em bloco, também por essa aversão ao risco vinda aí de Nova York por conta das treasuries que continuam em alta aí, já em torno de 5% de rendimento. Débora. E para ajudar, aqui no Brasil também não está muito boa a coisa, né? Lembra do remessa que a gente falou ontem, que o Bob Fields estava falando, que estava querendo acabar com o parcelamento de juros em grandes parcelas? E agora tem conformidade, né? O Dário Durigan, que é secretário da Fazenda, parece que comprou a ideia e ganhou mais força ainda. Agora não basta o Banco Central querer fazer isso, a Fazenda está querendo fazer isso também. Então parece que os bancos eles vão acabar, né, conseguindo pegar uma parcela aí de volta daquela questão do rotativo, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, isso aí nada mais é do que uma disputa que os bancos têm, porque agora que vai acabar os rotativos abusivos, aqueles acima de 400, 500, o limite vai ser mais ou menos 100%, então é uma queda considerável dos juros do rotativo, eles querem uma contrapartida em relação a isso. E essa contrapartida vai ser provavelmente o parcelamento com juros acima de uma certa quantidade de parcelas. Então, agora entrou também o Ministério da Fazenda, na figura do Dário Durigan, para colocar mais fogo, mais gasolina no fogo aí, e pelo visto aí, essa ideia que parecia ainda para mim é uma grande bobagem, né? Mas parece que está ganhando uma força um pouco mais perigosa, né, Débora? Exatamente, ele até chegou a falar que o parcelamento ele é importante, mas não é intocável aqui no Brasil. Então ele acaba indo realmente junto aí a pronunciamentos bem polêmicos que a gente viu de Roberto Campos Neto e da Febraban, inclusive na notícia do nosso site, para quem for ler ali a notícia completa, na parte de baixo eles falam da Febraban também, né, que está endossando muito essa, claro, em defesa dos bancos nesse caso, endossando muito esse fim do parcelamento ou redução das parcelas, justamente como uma contrapartida aí de que os bancos vão perder no rotativo, apesar dela ter falado que os bancos não ganham com isso, quem ganha é o comerciante, que não faz sentido nenhum. E agora, outra notícia bem polêmica, né, André, que a gente teve foi em relação à remessa, né? Algo que sempre mexe aí com o ânimo das pessoas. A AliExpress parece que aderiu ao programa junto a outras, né? Shopee e outras que já tinham ali aderido. E é um assunto bem espinhoso, né? Sempre que a gente fala disso, acaba tendo aí bastante repercussão. E numa forma geral também, porque as pessoas ficam ali um pouco ressabiadas com esse assunto, né?
É um assunto bem complicado porque muita gente acabou se beneficiando disso até de uma forma, eu vou falar com as palavras, com todas as letras, era uma forma ilegal, né? Porque o que acontecia é que você teve um aumento bem considerável da quantidade de produtos importados, né, nos últimos, desde 2017, né? Quando você começou a ter, começo era Wish, né? Que ninguém nem lembra mais o que é o Wish hoje em dia, né? Mas você já tem a AliExpress, você já tem a Shopee, você já tem um monte de outras, a Shein, né? Você já tem um monte de outras empresas que fazem essa exportação de roupas, eletrônicos e tudo mais. E a regra sempre foi essa, né? Acima de R$ 50, abaixo de R$ 50 e de pessoa física para pessoa física não tem imposto. O que acontecia é que o volume era tão grande e você teve um sucateamento do setor público, do serviço público como um todo, né, com o governo Bolsonaro, né, então também não ia passar ileso aquilo, você tinha então que era somente por amostragem, né? Então, uma amostra muito pequena de bens estavam sendo fiscalizados de fato, né? Todo mundo lembra da piada, Débora? Até que você está em Curitiba, talvez deve ter um monte de produto aí em Curitiba, né? Então, meu produto parou em Curitiba, será que ele vai chegar agora? Então era basicamente a piada, né? Mas sempre você teve esse problema, então não é de hoje. Inventaram esse imposto. Não, agora está começando a fiscalizar. Então quando você tinha o medo do produto que parar em Curitiba, era justamente o quê? Era você ter medo de ser taxado, de cumprirem as regras. Agora está tendo uma fiscalização maior e você colocou então, a partir desse programa Remessa, uma regulamentação, uma modernização da lei. Mas a gente estava fazendo errado, gente. Não adianta. Eu estava fazendo errado até agora, isso daí não é justificável, gente. A gente não está aqui para passar pano, a gente simplesmente, que tem muita gente que fala, inadmissível, vocês estão passando pano, não sei o quê. Gente, sempre foi assim, cara, não tem jeito. É absurdo você achar que porque você estava fazendo algo ilegal e que isso estava beneficiando você, que isso aqui, que você reclamar em relação a isso. Então, gente, não mudou nada, simplesmente, aliás, mudou. Agora você tem um certo limite que você pode comprar sem ser taxado. Na verdade, melhorou. O que estava acontecendo era que não tinha fiscalização, né, Débora? Exatamente. Até a gente teve uma declaração ontem, ali também vinda da Fazenda, né, que mostra, né, e mostra que a gente teve um aumento de volume de pacotes entre 2017 e 2022 que chegavam ao Brasil e normalmente chegavam aqui por Curitiba mesmo, né, nesses anos a gente teve assim, mais de 5 vezes do aumento de pacotes. E realmente a gente não dava conta, né, de fiscalizar tudo. Os sistemas modernizaram bastante também, né, de lá para cá, então começaram a ter mais possibilidades de fiscalização, porque imagina quantos pacotinhos pequenos não devem chegar aqui em Curitiba, vindos aí da China, pensando aí nesse volume de importações aí de 2017 e 2022 que quintuplicou. E aí a gente vê que, né, era pouca arrecadação para todo aquele volume. Então a Fazenda ela começou realmente aí a olhar isso com mais cuidado, né, porque aqueles pacotes estavam entrando aqui sem pagar nada de imposto. Isso também prejudica os estados, porque tem ICMS aí nesses impostos também. Então a gente vê que era uma coisa realmente que não tinha fiscalização, que muitas vezes tinha aquela burla de um comerciante lá da China mandar como pessoa física para uma pessoa física aqui para tentar burlar essa fiscalização também, entre outros problemas que tinham aí nessas remessas que chegavam ao Brasil. Né? Então agora realmente tem a fiscalização e como isso deu muito burburinho, eles resolveram aí instituir essas transações até US$ 50, que era o que as pessoas achavam que elas tinham ali por conta desse envio também da pessoa física, que era muito comum. Né? O comerciante enviar como pessoa física para tentar não ter o pagamento de imposto e deixar o seu produto mais barato entrando no Brasil, porque se tivesse ali o pagamento do imposto, talvez a pessoa desistisse de comprar ali fora do Brasil. Então a gente vê muita gente reclamando que agora eu entro numa plataforma de compra e aparece ali o imposto que eu tenho a pagar já calculado. Né? Então, mas isso é realmente algo que já tinha que ter sido cobrado e que não estava sendo feito. Né? Então as pessoas têm que ter também essa conscientização de que elas estão pagando por algo, né, que é uma legislação tributária aí de importação do Brasil. Né? E não que elas estavam sendo favorecidas justamente por outras brechas. Né? Mas que agora elas vão ter aí que pagar esse imposto e não é nada aí fora do comum. Perfeito, Débora.
Vamos então falar de outro assunto bem importante aqui do Brasil, porque o orçamento de 2024 está sendo feito, né? E esse é o primeiro orçamento que o governo Lula está fazendo de fato, porque o orçamento de 2023 foi feito ainda durante o período do governo Bolsonaro, sempre de um ano para o outro que o orçamento é feito, né? Então esse vai ser um orçamento que o governo Lula vai apresentando, né? Então você já tem alguma série de levantamentos em relação a isso. E uma das coisas interessantes que aconteceu, por exemplo, nesse levantamento, é que a gente tem agora um aumento nos gastos sociais, né? Por exemplo, nos gastos com igualdade racial, habitação, mas, por outro lado, você ainda tem que o orçamento está esbarrando justamente nas novas regras fiscais, então a gente tem que tá melhor, tá, mas ainda temos problemas em relação a aumento de gastos, o aumento de gastos, por exemplo, de saúde e educação, alguns analistas estão vendo que pode ser insuficiente, então a guerra orçamentária parece que começou, mas pelo menos agora a gente tem então que áreas que estavam sendo completamente ignoradas no último governo, como igualdade racial, ministérios Ministério da Igualdade Racial, do Silvio Almeida, por exemplo, que estavam com orçamentos muito baixos, né? Dos direitos humanos também, né? Também que estava com orçamento muito baixo, aliás, Silvio Almeida é dos direitos humanos, perdoem pela gafe, gente. Então, a gente tem, então, uma melhora dos orçamentos que estavam completamente ignorados, mas, em contrapartida, a gente não tem um aumento de gastos esperados em outras rúbricas, Débora. E a gente tem também, né, uma notícia hoje de manhã, ainda sobre o petróleo. Então, na esteira do petróleo, a gente falou do petróleo ontem que subiu muito, né, chegou ali a mais de 91 dólares por barril e hoje ele volta a cair, né, e não só por um momento de ajuste, porque isso às vezes acontece em movimentos de ajuste quando algum preço sai muito da normalidade no dia seguinte. Ele acaba voltando ali para a normalidade. Então, na esteira do que a gente estava falando, se ontem o petróleo caiu bastante, hoje ele está um pouco mais ameno nos seus preços. E a gente teve uma notícia que já estava sendo especulada, inclusive, no começo da semana, que os Estados Unidos iriam diminuir aí as sanções em relação a óleo e gás, né, de petrolíferas da Venezuela. Então essa notícia acabou, essa especulação acabou sendo confirmada, as sanções estão sendo aliviadas realmente em relação essas sanções dessas petrolíferas, então isso fez com que o petróleo arrefecesse nessa manhã. Mas também falando aí de petróleo, a gente tem declarações, né, tanto aí do ministro de Minas e Energias, como também do Jean Paul Prats em relação a isso aqui no Brasil, né? Como é que essa oscilação, essa volatilidade do petróleo pode ou não afetar, porque a gente está vendo que o petróleo ele está muito volátil, né? Ele está subindo e caindo aí com bastante intensidade. Então, os dois acabaram se pronunciando ontem como isso pode ou não afetar aqui o Brasil, né, André? Então, né? É interessante que quando o calo aperta, Débora, aí a Venezuela passa a ser um pouco mais democrática, aí o Maduro não é um grande vilão aí, né? Então, quando o calo aperta, a gente tem justamente essa situação. Então, a gente já vê assim que os Estados Unidos estão muito preocupados com o preço do petróleo, tem uma questão inflacionária, a gente está de semana assim, dia sim, outro dia também falando sobre a bendita taxa de juros lá do Fed, vai subir, vai cair, a inflação está baixa, a inflação está alta lá, e o preço do petróleo é um componente. Existe a percepção, né, de que pode ter uma escalada no conflito do Oriente Médio entre Israel e o Hamas, né? Então, também existe a percepção que pode, quem sabe, um dia, talvez, entrar o Irã, aí o mercado fica completamente volátil, né? Então, o que acontece? Então, você tem que agora já essas preocupações parecem ter se amenizado um pouco, com a questão também da Venezuela tendo menores sanções para a venda de petróleo. A gente já tem, até estou vendo aqui na minha tela, aí, ó, já tem queda de 0,65% do preço do petróleo somente nessa manhã, né? Mas, continuando aí falando do petróleo, a gente vai falar depois aí dessa questão aí que está na minha tela, que a Débora vai fazer o giro ainda, né? A fala do Jean Paul Prats é bem interessante, por quê? Porque mostra um pouco que aquela política que a gente tinha anteriormente da precificação de paridade internacional, né, PPI, né, paridade de preço internacional, ela, pelo menos assim, ela foi eliminada e você não tem tantas percepções. Então, a gente está aceitando muito melhor
choques de oferta, porque muitas vezes esses choques de oferta, como por exemplo, provavelmente agora, é muito mais uma questão especulativa, né, porque o Israel não é um grande produtor de petróleo, então o que está tendo agora é uma questão especulativa. Então o que provavelmente vai acontecer é que você tem esses estirões, esses aumentos do preço do petróleo, né, só que logo em seguida você tem a queda, quando vê que aquela especulação está infundada. Então você teria um grande problema, porque você ia começar a abaixar e descer preço da gasolina de forma muito rápida na economia brasileira, se tivesse o modelo antigo. E a gente sabe que quando você joga para cima o preço do combustível, o repasse é quase que integral para o preço da gasolina, né? O repasse da distribuidora é quase que integral na bomba do posto. Mas quando você joga para baixo, não é um repasse integral, né? Eles não descem na mesma proporção, ele desce bem menos do que ele deveria descer, né? Então a gente tem o que a gente chama de assimetria de repasse, né? Isso aí é uma coisa que acontece realmente. Então você imaginaria como estaria as pressões inflacionárias nesse momento se tivesse aquela política antiga. Então, pelo menos nesse momento que a gente está vendo que está tendo choques de curto prazo de preço de petróleo e a Petrobras está se recusando a crescer, a aumentar o preço, então mostra que pelo menos alguma coisa já mudou. Não está muito claro ainda como que é a nova precificação na Petrobras, né? Não existe um PowerPoint, um dado ainda perfeito, né? Um documento mostrando como que é essa nova política, né? Mas pelo menos a gente já sabe que não é o PPI, né, Débora? E, Débora, vamos agora então ver o giro de mercado aí para você já logo depois aí já ficar em Curitiba, aproveitar os seus compromissos hoje aí. Então, o que está acontecendo nesse Brasilzão, nesse mundão agora, Débora? Olha, a gente tem um movimento de recuperação aqui na nossa bolsa, isso porque, na verdade, ela está entre perdas e ganhos hoje, mas ela passou mais uma parte maior da manhã no terreno positivo do que chegou a entrar no terreno negativo. Agora ela está perto da estabilidade, aí com uma variação próxima aí de zero, né? Mas ela ficou até mais positiva durante a manhã. E por que que isso acaba vindo aí e deteriorando, né? Como eu sempre falo, normalmente depois das 10h30 da manhã, porque a gente tem abertura em Nova York e tem uma grande expectativa em relação também ao mercado estadunidense hoje. Vocês podem ver que a Nasdaq está positiva e o S&P 500 está negativo. Né? Então, a gente tem um sinal misto vindo de Nova York. E por que a gente tem esse sinal misto? A gente tem, essa semana, resultados corporativos importantes sendo divulgados lá nos Estados Unidos. Então, ontem, por exemplo, a gente teve o Morgan Stanley, né, um banco grande lá dos Estados Unidos, reportando uma queda de 9% no seu lucro. Isso fez com que ali a ação caísse quase 7%, caiu 6,7% no dia. Então foi um dia bem ruim para os resultados corporativos, era ali um resultado não esperado, né, esse divulgado ontem. Então isso acabou trazendo também o mercado ali para baixo. Então a gente está esperando algumas divulgações que vão acontecer depois do fechamento do mercado, e quem vai falar hoje lá nos Estados Unidos, e que também se tem uma grande expectativa, é o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed lá dos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele vai falar hoje durante a tarde e o mercado está todo ali com a atenção voltada para ele, justamente porque está se esperando que ele dê uma sinalização, né, para onde vai ali a taxa de juros do país. Então, se ele sinaliza para alguma alta, se ele sinaliza que ela vai ficar mais alta por um período mais longo, como a gente ouviu ontem o presidente do Fed de Nova York falar, isso também acabou deteriorando bastante o movimento. Então a gente está muito com essa expectativa das falas do Jeremy Powell, isso está trazendo uma volatilidade, e a gente vê o mercado se recuperando aqui, mas não com muita força, inclusive acompanhando ali meio o movimento de Nova York, S&P com expectativa para resultado corporativo e também aí nessa ansiedade pelo Jeremy Powell. A gente vê a nossa bolsa caindo em Nova York, então é um movimento interessante, porque ela sobe aqui no Brasil, mas o nosso índice negociado em Nova York cai nessa manhã. Como eu falei, Nikkei 225 e Xangai Composto foram para o terreno negativo, não tão firmes na queda como foi o Xangai, como foi o Hang Seng, mas também caíram bastante. Dólar continua valorizando, mesmo com a nossa bolsa em alta, porque a gente tem ainda essa incerteza em relação dos juros das treasuries, esses rendimentos, eles estão subindo em toda a curva. Então, todos os vencimentos, desde aqueles mais curtos de 2 anos até os de 10 anos, a gente vê um movimento ascendente nos rendimentos, então isso traz aí uma aversão ao risco, fortalece o dólar, mas o DXY está caindo.
né? Então a gente vê um fortalecimento aí principalmente, está perto do 0 a 0, mas está positivo aqui em relação ao real, justamente porque o real em movimentos de volatilidade, como a gente está tendo agora, é o que mais aí sofre porque ele tem mais liquidez. Exceto ontem que ele caiu, menos ali que os pares latinos-americanos, né, a gente vê que o dólar ele sofre um pouco mais com essa volatilidade. Desculpa, o real sofre um pouco mais com essa volatilidade do dólar. Então a gente vê aí uma possível oscilação hoje no dólar, mesmo com a nossa bolsa em leve alta. Então, ele está aí perto do 0 a 0 também, oscilando entre perdas e ganhos, e o petróleo arrefecendo aí por motivos que eu já expliquei. Subiu muito ontem, a gente tem esse fim aí das sanções, na verdade, redução das sanções da Venezuela, isso puxou o petróleo para baixo hoje. Perfeito, Débora. Então, vou deixar você agora descansar antes de eu dar os nossos recados aqui. Você quer agradecer, dar um bom dia para alguém, Débora? Bom, vou desejar bom dia a todos e todas que ficaram aqui com a gente, né? Agradecer a presença de vocês. Amanhã eu sou de volta ainda nesse cenário, mas segunda-feira eu já estou aí de volta no estúdio com vocês. Perfeito. Mais um dia aí que a gente vai fazer agora, então, esse ICL Mercado de Investimentos nesse formato diferente. Então, obrigado, Débora. Até a próxima aí. E, gente, vamos agora falar sobre o aniversário de ICL. 3 anos de ICL, gente. Então, vocês já sabem que o nosso portal está online, o iclnoticias.com.br, lançado naquela segunda-feira que você vê aquela grande festança, todo mundo, todos os apresentadores do ICL estavam lá. Então, e a gente está justamente fazendo essa semana para comemorar o nosso aniversário. Então, entre os dias 16 de outubro até o dia 22 de outubro, ou seja, até domingo, tem promoção, gente. Então, quem se inscrever no ICL vai ganhar, um kit de estudo, vai ganhar com fone de ouvido, caderneta e mochila, vai ganhar o livro do nosso finado e querido Domênico de Massi, Uma Simples Evolução, vai ganhar o livro do Eduardo, Travessia, e também uma foto exclusiva e numerada aqui do nosso Ricardo Beliel. Então, gente, bastante presente aí para você que seguiu o ICL a partir dessa semana. Seguir não, virar membro, né, sócio do ICL, né, como o próprio Eduardo fala, o preço de um sanduíche para você conseguir fazer parte aí do ICL. Então, gente, vem aqui, ajude a financiar esse jornalismo isento, livre. Aqui a gente não é financiado por banco, então a gente pode falar mal do banco, pode fazer as críticas ao governo, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente é livre, não tem patrocínio, gente. Isso é muito importante. Então, venha ajudar a gente, faça parte desse time aí, que é muito importante a ajuda que vocês dão aí pra gente, tá bom? E, gente, vamos ficar também hoje aí com a nossa programação aí durante o dia, né? Porque às 6 horas da tarde a gente tem o nosso ICL Notícias segunda edição, com a nossa dupla preferida de Chicos, Chico Pinheiro e Chico Sá, junto com a Gabi Varela. E logo depois, às 7h30, a gente também tem o Sinapse com a Robertinha Garcia e o César Caleron. Sempre uma entrevista imperdível para vocês. Então, continuem aí com o ICL durante a manhã, durante a noite. Amanhã a gente está de volta, desde as 7 da manhã com o Desperta, e logo depois o ICL Notícias primeira edição. Temos depois o Em Detalhes com a Gabi Varara, até que vocês encontram eu e a Débora aqui no ICL Mercado de Investimentos. Então, gente, um grande abraço para todo mundo e até amanhã. Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso As Classes Sociais no Brasil. Um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica, como nós todos sabemos, mas que 80% dela é condenado à pobreza. Como isso acontece? Como isso se legitima? O que é que isso cria entre nós? Como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso? Isso é o tema do meu curso. E eu gostaria muitíssimo, ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo. Um grande abraço a todos. A censura é uma constante, infelizmente, na história do Brasil. Um país que viveu ditaduras o tempo todo, né? Nós tivemos, na implantação da República, uma ditadura. Nós tivemos depois o Estado Novo, com Vargas, que institui de forma estrutural a censura com o Departamento de Imprensa e Propaganda. Depois, em 64, mais um golpe militar e a censura que perseguiu professores, estudantes, advogados, perseguiu a cultura, perseguiu o teatro, invadiu o teatro para espancar atores e atrizes. Ou seja, o Brasil pode se confundir com a própria história da censura. É como se o Brasil tivesse ensinado ao mundo o que é a censura, infelizmente. É por isso que a liberdade de imprensa é crucial. É por isso que o trabalho de professores e professoras é fundamental.
para criticamente fazer com que a gente supere formas de censura tão terríveis. Não a censura, viva a liberdade de expressão responsável e democrática. Olá, eu sou André Campedelli, professor do curso de Economia Básica do ICL. Estou aqui para te convidar para fazer esse curso que vai te ensinar os princípios básicos da economia. Tudo o que você precisa saber sobre macroeconomia, sobre microeconomia e os principais conceitos econômicos. Então venho aqui te convidar para você não ficar mais fora desse assunto tão importante para entendermos a realidade e a política brasileira. Então, eu te espero lá no curso. Vamos fazer juntos. Um abraço e até a próxima!